Uma boa noite a todos. Mais uma vez, nosso encontro no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Que nós possamos, ter a persistência, ter a paciência, ter o amor ao próximo de estar aqui trabalhando todas as terças-feiras, Compreendendo um pouco mais dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente leu Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. O cara fazia mágica. Os apóstolos vão até ele dizendo que 5.000 pessoas que estão ali, estão com fome, não tem aonde comprar comida, porque estão longe, Estão lá nos campos, nos arredores das cidades, muito longe, e não tem aonde encontrar um local para comprar comida, Eu sempre achei que essa passagem da multiplicação dos pães era para pessoas que não tinham o que comer, pessoas pobres que não tinham o que comer. E aí descobri agora que era porque não tinha onde eles comprar alimentos, estavam muito longe de um vilarejo, de um local onde eles pudessem comprar alimento. Perto do deserto, estavam perto do deserto e ali eles não conseguiam adquirir algo para comer. Mas eles estavam tão embevecidos, com os ensinamentos de Jesus, que não se deram conta que já tinha passado muito tempo e que eles não teriam onde comprar o que comer. E aí os apóstolos estavam preocupados, porque as pessoas já estavam com fome, muitas horas sem comer. E Jesus disse, daí eles pediram para Jesus, como fazer, daí disse, vá vocês mesmo e dê o que eles comer, dê de comer a quem tem fome. E aí eles disseram, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Teremos que comprar mais. Ele disse, traga-me os pães e os peixes. E elevou aos céus em oração. E a partir dali disse para eles, pega essa cesta e vá. E dê um pedaço de pão a cada uma dessas pessoas. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas. Eles foram tirando os pedaços do pão e alcançando, e todas as pessoas ficaram saciadas. Está escrito aqui. Todos se alimentaram e ficaram saciadas. E ainda sobrou pão e peixe na cesta. Olha só que maravilha. Eles já estavam sendo alimentados, no Espírito, com as palavras de Jesus, com os ensinamentos, com a presença dele. Imagina que 5.000 pessoas é um show de rock, eu acho, Um show de rock deve ter umas 5.000 pessoas. Um show qualquer, sertaneja, sei lá qual é a música que vocês gostam de ver. Um show qualquer deve ter mais ou menos umas 5.000 pessoas, é bastante. E ele nem usava microfone nem caixa de som para pregar. As pessoas compreendiam ele através do seu campo eletromagnético. As coisas que ele falava, os pensamentos dele eram emitidos através do campo eletromagnético, porque se tu tá a 5.000 pessoas de distância dele, como que tu vai ouvir o que o cara tá falando, Então, e as pessoas ouviam e sentiam, Porque a aura de Jesus, ela era imensa. E só em estar naquele campo vibracional da energia dele, já fazia com que as pessoas se sentissem satisfeitas, saciadas, E ainda assim, ele fez a multiplicação dos pães para que elas pudessem, além de saciar o seu espírito, saciar a fome do seu corpo. E aí muitas pessoas perguntam, como que ele conseguiu, fez mágica. E hoje, mais uma vez, a física quântica explica a criação, a materialização das coisas. Inclusive, não sei se alguém conhece, já ouviu falar do Sai Baba, Satya Sai Baba.
que ele materializava objetos na sua própria mão, assim, na frente das pessoas. Ele materializava e dava para as pessoas, assim, os presentes, né? E ele não era Jesus Cristo, ele é um espírito super evoluído também, um mestre, né? Mas não era Jesus Cristo. E ele materializava as coisas em sua mão. Então, para Jesus materializar um pão assim, era a fichinha, né? Com a energia que ele tem, com a capacidade quântica que ele tem, né? Com o tamanho do seu campo eletromagnético, a cocriação para ele era exatamente no instalar de dedos. Só que a mensagem que ele deixou para nós foi muito mais espiritual, né, do que material. Porque se ele tivesse nos trazer uma mensagem mais material, possivelmente ele teria materializado cidades e palácios e castelos e escolas, não digo palácios, né, porque não deram importância para riqueza, assim, como se diz, ostentação, né? Mas teria materializado escolas, hospitais, lugares para as pessoas serem acolhidas. Mas o que ele veio nos trazer foi espiritual. Então, ele materializou os pães, né? E ali, ele usou como exemplo, né, que o nosso corpo, ele precisa do pão do corpo. E o nosso espírito, ele precisa do pão da alma. Enquanto a gente está estudando os seus ensinamentos, prestando atenção nas suas palavras, nosso espírito está se alimentando, né? E aí os apóstolos foram lá, né, e acreditaram no que ele disse e conseguiram saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, né? E também era 12 apóstolos, hein? Eles passaram um trabalhinho ali para dar um pãozinho para cada um, para atender 5.000 pessoas. Mas para Jesus nada é impossível. Não é? Nada era naquela época. Nada é impossível hoje. Hoje o que a gente precisar, né? A gente vai precisando do pão do Espírito, do pão do corpo, e a gente pedir para Jesus, ele vai nos atender. Para Jesus não tem dificuldade. E para nós também não deveria ter. Porque ele também nos ensinou, né, em várias frases da Bíblia, ele nos diz da nossa capacidade de conseguir as coisas, da nossa capacidade de criar a nossa realidade. Quando ele fala, vós sois deuses, para nós, ele está nos dizendo que nós temos a centelha divina dentro, né? Que nós somos uma centelha divina. E que se nós somos deuses, nós somos capazes de criar a nossa realidade, de criar as coisas que a gente deseja. Quando ele diz para nós que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Ele está dizendo que nós somos capazes. Mas se ainda assim nós não nos acharmos capazes de fazer as coisas como ele faz, se nós pedirmos para ele, né? Se nós batermos na porta, ela vai se abrir e ele vai nos atender, ele vai nos socorrer. Então, é tão simples viver e a gente consegue complicar tanto, encontrando somente dificuldades no caminho, né? Ao invés de nós buscarmos pela facilidade que ele nos deixou, né? Se ele consegue pegar um pão e tirar um pedaço, mais um, de um pão que não termina nunca, para alimentar uma população, para nós é tão fácil a gente conseguir um emprego, trabalhar e comprar o nosso pão, né? A gente pensar que a gente quer ter uma casa assim, a gente vai lá e cria. É só trabalhar e pronto. Eu quero um emprego. Pensa no emprego, o emprego aparece, né? Quantas vezes
eu não sei, na minha vida, eu nem conhecia mecânica quântica, eu nem lia tanto a Bíblia, né? Mas eu conhecia a minha mãe, que ela dizia, Deus proverá. Que a minha avó ensinou para ela, Deus proverá. Eu nunca fiquei desempregada na vida. Eu sempre tive trabalho, não importa qual foi o trabalho. Sempre tive. Meus filhos nunca passaram fome. A gente teve épocas um pouco mais apertado, um pouco mais frouxo, um pouco melhor, um pouco pior. Mas sempre tiveram que comer. Então, quando a gente acredita naquilo que a nossa ancestralidade passa para nós, e que são coisas boas, né? Claro, tem ancestralidades que passam coisas ruins também, porque você é um inútil, você é um incapaz, você não vai conseguir, porque não, né? Mas quando a nossa ancestralidade pensa, Deus proverá. Nosso Senhor Jesus, minha avó dizia, nosso Senhor Jesus veio para lavar os pecados do mundo. Ela era evangélica, era o que ela acreditava. Mas ela acreditava tão fervorosamente naquilo que ela podia não ter um grão de comida dentro do seu armário, porque naquele tempo nem geladeira as pessoas tinham. Ela saía na rua, ela botava com comida. Tem uma história que a mãe contava quando saiu varíola, alguma coisa assim, uma doença que era muito ruim, não sei se era varíola, acho que era varíola, que dava umas feridas na pessoa. Todos na casa pegaram a tal da varíola, meu avô e todos os filhos, só ela que não. E meu avô trabalhava por conta, né? Ele era pedreiro, trabalhava na pedreira, se não me engano, quebrando pedra, era por conta. Se não trabalhasse, não ganhava. Ela acordou de manhã, ela não tinha um farelo de pão para dar para os filhos comer e o vô doente em cima da cama. Ela vestiu a roupinha dela, colocou a Bíblia embaixo do braço e ela disse, Deus proverá. E ela saiu de casa e foi mendigar. Ela foi pedir, porque ela não ia ter tempo de trabalhar para poder ter um salário, um dinheiro para poder levar comida. Ela foi pedir. E todo o tempo ela dizia, Deus proverá, Deus proverá. O detalhe de como que ela conseguiu a comida, eu não sei. A mãe não me contou, não sei nem se ela sabe. Só sei que ela voltou para casa com a sacola cheia de comida e fez o alimento para o marido que estava doente e para os filhos que estavam doentes. Porque ela tinha certeza que ela ia sair e ela ia voltar com o alimento. Então, o que Jesus diz para nós é isso. Tenha a certeza de que tudo que tu precisa, tu vai conseguir, sabe? A avó era uma pessoa analfabeta, ela não sabia ler, sabe? Ela trabalhava com limpeza, na roça, essas coisas assim. Mas ela tinha uma sabedoria, uma inteligência, uma perspicácia de poucos, sabe? Um espírito tão evoluído que não teve a oportunidade de aprender a ler nessa encarnação na Terra. Mas ela sabia a Bíblia todinha. Mas ela sabia a Bíblia, ela sabia o que estava escrito, ela pedia para as pessoas ler para ela decorava, sabe? Ela pregava a palavra de Jesus assim de cabeça. Diferente de mim que estou falando aqui, estou dando uma lidinha de novo para relembrar o que eu acabei de ler. Não, ela tinha de cabeça os ensinamentos de Jesus. E ela levava ao pé da letra, fazia aquilo com uma maestria, sabe? Ela não se dizia médium, mas se tinha uma pessoa doente, ela impunha as mãos sobre aquela pessoa e ela orava, e ela era uma médium de cura incrível. Só que dentro da igreja dela, ela era uma irmã que orava pelos doentes, né? E curava, sabe? Ela tinha o dom da cura. Então ela tinha aquela fé, ela acreditava tão grandemente em Jesus Cristo que tudo que ele dizia que ela podia fazer, ela fazia. Ela cocriava o alimento,
ela criava a cura para as pessoas através da oração, né? E ela ensinava nos detalhes como ser um cristão de verdade, dentro daquilo que ela acreditava. E aí ela passou isso para a mãe, né? A mãe se transviou, virou um bandista. Não ficou na igreja. Se desviou, né? Desviou do caminho, virou um bandista. Mas seguindo os ensinamentos de Jesus, né? As pessoas confundem, acham que cristão é só quem está dentro de uma igreja evangélica. O verdadeiro cristão é aquele que aprende com Jesus. É aquele que sabe que Jesus veio para todos. Ele em nenhum momento ele disse, eu vim para o católico, eu vim para o evangélico, eu vim para o umbandista ou para o espírita. Não. Ele veio para todos, ele veio para o mundo, ele veio no mundo, né? Esteve encarnado entre nós para nos ensinar a sermos melhores. E a gente tem essa ramificação familiar de espiritualidade, né? Ancestralidade, sempre aprendendo com Jesus. E que bênção, né? Porque não é toda a família que consegue isso. Muitas pessoas nunca sentaram num banco de uma igreja para fazer uma oração. O pai nunca levou numa missa, nunca levou num culto, nunca levou no centro espírita. As pessoas não sabem nem que existe um contato com o mundo espiritual. Nós, né, minha família, graças a Deus, nós somos abençoadas. Porque a gente se criou com uma avó evangélica, com a outra avó que ia no Allan Kardec, como ela dizia, né? Ela não era espírita, mas ela ia no Allan Kardec. Então ela ia, tomava o passe, tudo direitinho, né? Com uma mãe umbandista, que depois trabalhou mais pelo espiritismo. E a gente foi entendendo, hoje, onde nós chegamos, né, com o nosso templo unificado, que todas as crenças, todas as religiões nos levam a Deus. Que o que Jesus deixou para nós foi isso, um caminho para que nós pudéssemos seguir, né, e encontrar nossa conexão com o divino. E nos ensinou que nós temos parte de Deus dentro de nós. Que a nossa centelha divina, ela é para isso, para que a gente possa criar a nossa realidade, que a gente possa trazer as coisas para a nossa vida. Que a gente possa ter o exemplo da nossa avó, né, que saía para buscar comida sem ter um centavo, assim como Jesus disse para os apóstolos, distribui esse pão para eles, não precisa comprar nada, pega o pão e dá, que vai dar certo, confia em mim, né? E aí eles foram e deu certo. Nós tivemos a nossa mãe, que ela saía de manhã sem tomar um gole de café para trabalhar, mas ela nunca deixou a gente sem ter um pão, qualquer coisa, alguma coisa para comer durante o dia. Ela podia passar o dia inteiro sem comer, mas para nós em casa ela dava um jeito de deixar alguma coisa para a gente poder comer durante o dia. Então esses foram os exemplos que a gente teve, né, de sabedoria, de confiança em Deus, de confiança em Jesus. A minha avó e a minha mãe sempre superaram as expectativas para auxiliar a família. Quando não, ainda conseguia tirar daquele pouco que tinha para dar para os filhos e dividir para um outro que não tinha nada para dar para os filhos, né? O alimento lá na nossa casa, que era muito pobre, ele brotava, eu não sei como, ele brotava. Porque a gente comia aquela polenta, mas aquela polenta a gente já dividia com os filhos da vizinha que não tinha nem polenta para comer. E aí outro dia a vizinha dividia os pés de galinha que ela tinha lá com os filhos dela pra gente também poder comer. E era assim na nossa infância. Ai, mas que difícil. Não. Uma infância onde a gente entendeu
que o amor era muito maior do que qualquer outra coisa. Que quando a pessoa ama e compreende os ensinamentos de Jesus, ela faz exatamente aquilo que ele ensinou. Dividir o pão entre todos. Se um pacote de farinha dava uma polenta para 6, a gente conseguia dividir ao ponto de dar para 12. E foi assim a nossa vida. A gente sempre dividiu a mãe com a vila toda, o bairro inteiro. Ela saía no meio da noite para atender uma pessoa que estivesse doente. Ela dormia no hospital com uma pessoa que não tivesse com quem ficar com ela. Ela ia lá atender uma oração para alguém que estava com o pé inflamado. E ela ia, simplesmente fazia. Aquilo para ela era natural, né? Então, os ensinamentos de Jesus estiveram na nossa vida o tempo todo. Mas só agora que eu aprendi a ler e compreender o que ele queria dizer com as palavras dele. A minha avó não precisou ler. Minha avó entendeu sem ler. Ela viveu os ensinamentos de Jesus. A mãe lia, e lia muito. Nossa, tem uma coisa que a mãe fez na vida dela, foi ler. Ela tinha uma sabedoria incrível, estudava a fundo tudo que ela podia. E ela leu e aprendeu, e aplicou. Então, são duas mulheres na nossa vida com uma missão tão linda, com um ensinamento tão lindo, em momentos e situações tão diferentes, né? Uma que não lia nada e a outra que devorava os livros. A paixão dela era a leitura. Eu nem tinha muito estudo. Também não tinha estudo, mas lia muito. Muito sábia, muito inteligente. Sábia as duas, né? Mas a mãe, além de sábia, ela era culta, porque tudo que ela aprendia, tudo que ela lia, ela aplicava. As palavras corretas, escrevia perfeitamente. Um erro de português para ela era uma coisa, um crime. Então, a gente teve essas duas grandes mulheres na nossa vida, né? Que foram nos passando todos esses ensinamentos. E que Deus nos abençoe, que a gente possa transmitir, né, um pouco do que elas nos ensinaram para essas novas gerações, né, que estão um pouco carentes também de espiritualidade, assim como muitas pessoas da nossa geração nunca sentaram em um banco de uma igreja evangélica para ouvir um pastor pregar. Eu posso dizer que eu sentei. Nunca sentaram num banco de uma igreja católica para ver um padre rezar uma missa. Eu sentei. Eu sentei num terreiro de umbanda para assistir os orixás. Eu sentei numa mesa espírita e sento até hoje. Então, Deus nos abençoou grandemente com todas as oportunidades que a gente pode ter para encontrar o caminho espiritual. Falei demais. Já aqui estamos falando bastante, né? Vamos ver se alguém quer falar um pouco também. Então, já que falamos em mãe, em vó, em mulheres, vamos passar a palavra à senhora Oxum. Continuar falando. E se tratando de mãe, ela é muito boa nisso. Um salve para a senhora.
disse a filha: mãe é aquela que guarda dentro de si todos os ensinamentos para poder passar para os filhos. Virgem Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, se preparou antes de vir para esse planeta para dar a luz ao Filho de Deus. Os filhos não acreditavam que era possível um ser tão pequeno que nunca teve contato com o homem na terra gerar em seu ventre o Filho de Deus. Existe até hoje, como os filhos dizem, especulação de que não ocorreu dessa forma. Alguns até mesmo distorcem a imagem da Virgem. Mas foi tudo tão calculado para esse reencarne, que no momento certo do processo reencarnatório vieram espíritos de altos galardões, trouxeram em seus braços o Espírito de Jesus, aproximaram tanto da Virgem Maria e ali materializaram ele em seu ventre. Assim como os filhos falaram agora da materialização dos pães, que é algo muito fácil, os espíritos soberanos auxiliaram na materialização do nosso Senhor Jesus no ventre de Nossa Senhora. E se apresentaram a ela e a José como anjos enviados de Deus, explicando a eles, pois que no momento que estamos encarnados, as sensações existem da lembrança da nossa missão. Porém, o esquecimento da matéria é para todos. Só não foi para Jesus, que dizia nas suas pregações desde tenra idade: eu vim para trazer a palavra do meu Pai que está nos céus. Mas todos os outros têm um leve esquecimento. E os anjos, espíritos de altíssimo grau, se apresentaram a eles explicando: José, aceita Maria, ela está falando a verdade. Carrega em seu ventre o Filho de Deus. Maria, você dará a luz ao menino e vai chamar ele de Jesus. E assim
se deu o reencarne de Jesus na Terra. Aos poucos, José e Maria vão lembrando no seu inconsciente do seu compromisso com Ele e o protegem de todas as formas para que Ele conseguisse cumprir com o seu tempo de missão na Terra e trazer a nós esses ensinamentos que, claro, meus filhos vão saber, não é exatamente como foi dito, porque ele mesmo não escreveu as palavras. Coisas que ouvimos, se vamos escrever daqui uma semana, alguns dias, falta algumas lembranças, né? E todos os seres humanos são assim. Os apóstolos, né, os seguidores de Jesus ouviam, presenciavam, contavam da melhor maneira possível, mas não 100% exato. Mas a essência do ensinamento de Jesus está aqui, nestas palavras. E perduram até hoje e hão de perdurar pela eternidade do planeta. Enquanto houver irmãos querendo compreender o funcionamento do universo, as palavras de Jesus serão sempre atuais. Enquanto tiver espíritos inovadores querendo compreender a forma correta de se viver neste planeta, as palavras de Jesus estarão ali para servir de guia para estas pessoas. Chegará um tempo, meus irmãos, que não existirá mais esta ou aquela, ou outra, enfim, crença separada. Chegará um tempo em que seremos apenas os filhos de Deus, como nosso Senhor Jesus pregava. São todos filhos de Deus, porque é o que nós somos. Cada partícula, cada centelha divina que habita este ou qualquer outro planeta é filho de Deus, é parte do Criador e é dotado de uma capacidade de amar e criar inigualável. O que precisa é que acredite. O que os irmãos precisam é acreditar na sua capacidade. É compreender que tudo que é ensinado pode ser aplicado. E os ensinamentos, eles vão passando de geração para geração. Assim como a filha bem lembrou dos ensinamentos da sua anciã, que passou para sua mãe, que chegou até ela e que vai passar para os seus filhos.
e que, se Deus, nosso Senhor, abençoar, passará para os seus netos e vai passando de geração em geração, para que todos conheçam o poder do amor, para que todos conheçam o poder da palavra. A palavra, ela tem um poder de criar para o bem ou para o mal. Aquilo que se pensa e que se fala fica vivo no universo. Começa a se concretizar ali, no poder da palavra. Se eu digo, irei sair para o meu trabalho e voltarei com X valor para casa, eu voltarei. Se eu digo, irei buscar alimento para os meus filhos se alimentarem, eu trarei. Mas também se eu digo, vou sair, mas não sei se vou conseguir, eu já não consigo. Porque eu coloquei em dúvida o poder da criação que o Altíssimo me deu. Entendem, meus filhos? Então a palavra dita é o poder da humanidade. Muitas guerras ocorreram por causa dela, mas muitas coisas boas ocorreram pela palavra. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a paz. Como diria o nosso irmão Francisco de Assis, através das suas palavras, que onde houver a guerra, que eu possa levar a paz. Que onde houver o ódio, que eu possa levar o amor. Então que eu possa levar apenas coisas boas através da minha palavra, aonde estão as coisas ruins. Que eu possa transformar o mundo através da palavra, para que ele seja um lugar melhor para aqueles que nele habitam. E que eu possa trazer os ensinamentos da minha ancestralidade e colocar em prática no meu dia a dia. Que eu possa lembrar daquilo que eu aprendi e eu possa fazer igual ou melhor. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluirmos, para fazermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que cada um dos irmãos que possa um dia ouvir essas palavras possam ter no coração a semente do amor e sair plantando por este planeta fora. Porque só assim conseguiremos alcançar o objetivo da transformação.
que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada irmão na face da terra. Em nome de Jesus.